Obrigada. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu quero começar essa minha pregação com uma pergunta diferente, porque todo mundo que sobe aqui ou sobe lá, quem estava no profundo? Todo mundo que sobe em qualquer púlpito do Brasil para pregar, começa com uma pergunta, que é: vocês estão felizes? Mas hoje eu não vou começar com essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta. Deus está feliz com você? Eu só ouvi assim, ó. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta: Deus está feliz com você? Espero que sim, né? Espero, se eu estou viva, amiga, é porque Ele teve misericórdia de mim nesta manhã, me deu fôlego. Então, minha gente, eu sei que essa pergunta pega, né? Será que Deus está feliz comigo? E a boa notícia é que a Bíblia conta o que deixa Deus feliz. Lá no texto de Hebreus, vamos abrir lá, Hebreus 11, Hebreus 11, versículo 6. É um texto bem conhecido, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Rafa, vem aqui só me ajudar um negocinho aqui, que eu preciso que você configure esse troço, deixar bem... Está apagando a cada 10 segundos, daí não vai rolar, tá? Deixa bem ligadão. Então, o que agrada a Deus? O que a gente leu aí? O que deixa Deus felizão com a gente? Fé. A gente precisa de fé. E não é só fé de, eu acredito em Deus. Brasileiro acredita em Deus, é cultural. Todo mundo acredita em Deus, ninguém pratica, né? Um monte de crente não praticante, infelizmente. Mas é fé, esse texto diz assim: fé para crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, essa é a primeira coisa que deixa Deus feliz. A ideia, gente, é que a gente não busque Deus só pelo que Ele pode nos dar. Eu vou buscar Deus porque Ele é recompensador. Mas, mesmo que essa não tenha que ser a nossa intenção, para ter alguma coisa em troca, é impossível a gente estar perto de Deus e não ter as bênçãos dEle, é ou não é? É impossível você ter uma caminhada com Deus, dia após dia, conhecendo mais Ele, indo mais profundo e não experimentar um milagre. A gente vive milagre. Se eu fosse contar para vocês aqui todo domingo, graças a Deus, eu tenho algo novo, fresco que Deus fez na minha vida. Porque essa é a vida do crente, que tem fé, que aplica a fé na hora do vamos ver, na hora do dia mal. Porque a nossa fé não é para os dias que está tudo branco, tudo lindo. O nosso depósito de fé é para ser aplicado no dia mal, no dia da tribulação. Então, minha gente, não é que Deus acordou legal. Esse texto fala sobre algo que Ele é. Então, não é assim, Deus está recompensador ou Deus está bom. Não, Ele é recompensador. Ele é bom, Ele não está. Deus está gostando de mim. Não, Ele é amor. Dá para entender a diferença? É um pouquinho mais profundo. Então, assim, eu não sei qual é a tua história. Eu não sei se, de repente, você já foi enganado por alguém e aí isso te marcou tanto negativamente que você não consegue confiar em Deus tão profundamente, porque lá no teu inconsciente você pensa: não, se eu confiar, essa pessoa vai me decepcionar. Deus vai me decepcionar, assim como eu fui decepcionado por essa pessoa. Mas eu vou te dizer, querido, Deus não é como o homem. Ele é completamente diferente. Tem um texto que eu gosto muito que diz assim, nele não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Então Ele é bom, Ele é amor, Ele é recompensador. E isso não vai mudar. Amém? Então essa noite nós vamos orar. Já estamos aqui em espírito de oração. Tinha uma galera orando por vocês antes desse culto começar. Para que toda referência terrena que você tem aí de homens que te machucaram, pessoas que você depositou tua confiança, que não foram legais com você, e sem querer você linka isso com Deus, essa noite isso vai ser quebrado. Amém? Porque o Senhor, Ele é completamente digno da nossa confiança. Amém? Então esse é o nosso Deus. Para agradar a Deus eu preciso de fé. Mas e para ter fé? Do que eu preciso? O que será que eu preciso para ter fé? Para construir uma caminhada de fé? Vamos construir isso juntos hoje. Eu vou pedir para você ir abrindo a tua Bíblia aí, em 1 Reis 18, que é um texto que a gente vai ler. 1 Reis 18. E enquanto você vai abrindo, eu quero te fazer um resumão do que estava rolando aí nesse texto que a gente vai ler. O povo de Samaria estava passando por seca. Eles estavam entrando no 3º ano de seca. E seca, minha gente, nos dias de hoje já não é fácil. Mas imagina naquela época que o povo dependia 100% da colheita para ter trabalho,
para dar comida para o gado, para tudo. O povo não tinha emprego, o povo estava morrendo de fome. Era o 3º ano de seca. Então, naquela época, o adolescente não perguntava para a mãe o que tinha para comer, porque era sempre a mesma coisa. Não tinha uma pizza congelada para ele comer. Não tinha iFood para ele ligar e pedir. Não. Tinha sopa, tinha carne, tinha legumes, tinha o que a terra produzia. Era tudo natureba. Hoje em dia, não, né, minha gente? Você pode perguntar para a mãe o que tem para comer, vai ter uma variedade de coisas, aleluia. Se você já trabalha, se você tem seu saláriozinho ali, determinada época do mês, você consegue pedir um iFood legal. Se o seu pai for legal, ele também libera para você. Mas não, gente, naquela época seca significava vou morrer de fome. Não tem chuva, não tem comida. Não tem chuva, não tem água. E o povo estava desesperado para chover. E aí o que acontece? Deus levanta o profeta Elias e manda ele falar para o rei da Samaria, que é o rei Acabe, que ele vai enviar chuva. Olha que notícia boa. Nem sempre os profetas são levantados para dar notícia ruim. Nesse caso, ele está indo levar uma palavra de esperança. Então, vamos ler ali, 1 Reis do 18, o versículo 1 e 2. Tá? Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias, vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Então, beleza, até aí nenhuma novidade. E essa história se desenrola com Elias ali fazendo um negócio meio doido. Ele fez um desafio, porque aquela terra tinha muito idólatra. E ele estava querendo destruir os caras, acabar com a idolatria. Tinha muito profeta de Baal. Baal era o deus que eles adoravam naquela terra. E Isaías fez fogo do céu descer com a fé dele. E o povo ficou assim, caraca, esse Deus deles é vivo mesmo. Então, o povo de Samaria acabou de ver um milagre louco. E Elias conseguiu o que ele queria, que era ver milagre e matar os idólatras. Um monte de gente foi morta e presa, porque naquela época era assim. E aí, a gente vai ler agora do 41 ao 45, o que aconteceu ali, tá? 1 Reis 18, vamos ler do 41 ao 45. Depois de tudo isso que aconteceu. Em seguida, depois de tudo isso aí, Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Olha o ouvido do profeta. Fazia 3 anos que os caras estavam vivendo a seca. E ele fala para o rei, vai lá, cara, que eu estou ouvindo o barulho de chuva. O cara é muito crente, né? E aí o rei foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois ele disse a seu servo, vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse, não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Imagina esse servo. Nossa, esse cara é chato. Já fui 6 vezes. Vai lá, vai ver se tem alguma coisa no céu. Nada. Vai de novo. Nada. 7 vezes. Versículo 44. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse, olha, vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, Elias lhe disse, então corre, vai depressa dizer a Acabe, dizer para o rei, né? Apronte seu carro e volte para casa. Se você não se apressar, a chuva o impedirá. Versículo 44. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Uau, o que a gente vê aqui, gente? O que esse doido do Elias tinha? Ele tinha 2 coisas só. Uma palavra de Deus e fé. Que o Deus dele era vivo e que o Deus dele não mentia. Simples. Ele só tinha 2 coisas. Uma palavra e fé. Uma palavra não, para ser mais exata, 3. O que Deus falou? Eu enviarei chuva. Depois disso, o que ele fez? Ele simplesmente foi fazer o que tinha que fazer. Eu vou lá falar com o rei. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Porque a minha parte é obedecer. A parte de Deus é fazer o quê? O impossível. Qual que era o impossível nesse momento? Que chovesse. E Deus fez. Amém? Então, lá no versículo... lá em Números 23, 19, gente, a gente no começo falou sobre os homens mentirem para a gente e isso trazer uma má referência, né, de confiança. Números 23, 19 diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Fica aí a pergunta para você, Deus mente, gente? Não, então ele falou, Elias conhecia a voz dele, Elias não tinha problema de confiar, ele simplesmente foi e fez o que tinha que ser feito. Então, hoje nós vamos fazer um exercício de raciocínio aqui várias vezes. E a gente vai colocar uma linha do lado de outra. Então, como é a ótica de uma pessoa com fé e como é a ótica de uma pessoa sem fé. Para a gente conseguir criar esse plano de fundo para a nossa palavra hoje. Então, vamos pegar Elias
primeiro exercício, Elias como exemplo. Elias é uma pessoa com fé. Ele vê uma pequena nuvem. O que uma pessoa que vê uma pequena nuvem fala? Uma pessoa com fé, como Elias. O que ele fala? O que ele pensa? Vai chover. Agora imaginem uma pessoa sem fé. Imagina todo o povo de Samaria que está desacreditado, morrendo de fome. Eles veem um trocinho branco no céu, assim, bem pequenininho, tamanho da mão de um homem. Você acha que esse povo creu em alguma coisa? Para quem não tem fé, uma pequena nuvem é nada. Daqui a pouco vai passar um vento, vai dissipar, isso vai virar fumaça. O que esse cara está falando que vai chover? Então, para quem não tem fé, um pequeno sinal é nada, é ridículo. Eles deveriam rir de Elias. Tipo, cara, sério que você está achando que vai chover? Mas por que a pessoa que tem fé acredita num sinal desse tamanho? Elias estava comemorando a nuvem, gente? Não, ele estava o quê? Comemorando o sinal, porque a nuvem era pequena, mas o Deus dele é o quê? Grande, é digno de confiança. Então, se Deus falou, eu não preciso de um sinal grande. Vocês estão me entendendo? Eu não preciso de 1000 confirmações. Deus deu uma palavra, e a pequena nuvem é só um sinal. Então, assim, o povo de Samaria estava lá, vivendo o ano da seca. Elias estava lá cheio de fé, eles estavam com o seu interior completamente destruído, no físico deles estava quase morrendo. E Elias vem cheio de fé, de coragem, não, Deus vai mandar chuva, olha lá a nuvem. Assim vai ser com vocês, quando vocês se posicionarem em fé contra as estatísticas que têm se levantado no meio de vocês, da geração de vocês. Olha, deixa eu te falar, vamos falar para vocês. Quando vocês entrarem na faculdade, 70% dos jovens que entram na faculdade se desviam, tá? Vamos falar isso para vocês. Você vai se desviar. O que você vai falar? Você vai estar cheio de fé, você vai falar assim, não, eu tenho uma palavra, eu tenho um Deus com quem eu me relaciono, eu não vou estar dentro dessa estatística. Amém? Então, uma pessoa cheia de fé e uma pessoa que não tem fé. Qual a diferença da ótica de uma pessoa com fé e uma pessoa sem fé? Então, quem crê na palavra que Deus disse não precisa de grandes sinais, nem de grandes confirmações. Houve um cara que precisou ver para crer, que é muito conhecido na Bíblia, que é o tal de Tomé. E o texto de João 20, 29 mostra o que Jesus disse para ele. Jesus disse assim, bem-aventurados os que não viram e creram. Porque, minha gente, você olhar para um céu preto de nuvem e falar que vai chover, isso é muito óbvio, isso é muito claro. Mas Elias tinha tanta fé que ele viu nada, uma fumacinha branca no céu. E para ele aquilo era suficiente. E a fé, gente, é a certeza das coisas que não se veem. Então ele não estava vendo quase nada, mas para ele aquilo era suficiente. Então, o tamanho da tua fé revela o tamanho das confirmações que você precisa. O que isso significa? Significa que talvez um diagnóstico ruim, sei lá, você recebeu aí um diagnóstico de alguma doença incurável, ou em você, ou em alguém da tua família. E esse diagnóstico, se você tem fé, ele deveria ser suficiente para você crer no milagre. Como assim? Vou te explicar. Se você tem uma doença e Deus falou que você vai ser curado, Deus te falou isso, ok? Você vai ser curado. Você ouve a voz de Deus, você conhece a voz de Deus, e você precisa crer nisso, né? Porque é difícil a gente crer na voz de Deus, não é tão simples assim. Ah, Deus falou, vou lá fazer. Você lendo a Bíblia parece que é fácil, mas na prática não é. E aí, o médico fala assim, olha, você tem somente 1% de chance de sobreviver. O que significa isso para um crente que tem fé e que tem certeza que Deus não mente? O que é esse 1% para esse crente que tem fé? É a pequena nuvem dele. E o cara pode sair do consultório dando risada, porque ele tem tudo que ele precisava. Cara, se eu falei que você tem 1% de chance que você vai morrer, você está feliz? Não estou feliz porque eu vou morrer. Eu estou feliz porque eu vi uma pequena nuvem. E assim como Elias creu com 1% de chance, eu fico com a palavra do meu Deus. Porque para ele é suficiente uma pequena nuvem, um pequenino sinal. Amém? Mas o que acontece, queridos, nos dias de hoje? A nossa fé está tão enfraquecida, a gente está tão folgado na fé, que a gente vira para Deus e fala assim, ai Deus, essa nuvem está muito pequenininha. Eu preciso de mais para crer. Então, me dá mais confirmações. Eu não vou fazer nada enquanto o Senhor não me dá confirmação. E aí você fica pedindo sinais maiores. Só que isso está errado, é o contrário. A gente não precisa ficar pedindo sinal maior. Deus já fez. A sua fé só é estimulada no ambiente contrário. Não é Deus que tem que fazer mais do que Ele já fez. É você que precisa de mais fé. Então, ao invés de ficar pedindo, Senhor, me dá mais sinais. Senhor, aumenta a nuvem para que eu possa crer mais. Peça ao Senhor, aumente a minha fé. Amém? Um ambiente completamente
como é que se diz? Um ambiente onde você é pressionado, um ambiente onde você está sendo, sabe, esmagado? Quem já se sentiu esmagado, assim como se Deus estivesse querendo tirar alguma coisa de você? É isso mesmo, Deus quer tirar alguma coisa de você. Ele quer tirar o seu melhor. E essas situações esmagadoras são para estimular a nossa fé. Os dias bons, os dias que está tudo azul, tudo bem, dificilmente a gente vai correr para Deus, dificilmente a nossa fé vai ser testada. E a Bíblia fala que a nossa fé é como ouro para o Senhor. Ela é muito preciosa. E tudo que é precioso, Ele passa pelo fogo. Amém? Eu quero contar para vocês uma história de um dos nossos testemunhos de milagre, que a gente passou em 2020, quando eu estava grávida do Nicolas. E a nossa fé foi muito provada. E lá estava eu, grávida do meu terceiro filho. E diferente das minhas 2 primeiras gestações, nessa eu tinha um diagnóstico com uma observaçãozinha, que não era muito legal. Então, assim, vou tentar explicar para vocês. A minha placenta estava num lugar perigoso. O que é a placenta? Onde é que ela fica dentro da mulher grávida? Então, o nenenzinho começa a se formar dentro da barriga da mulher, certo? E o normal é que o neném vá crescendo com a cabecinha para baixo, pezinho para cima. A placenta é o que liga o cordão umbilical ao útero da mulher. Cordão umbilical, vocês sabem o que é, né, gente? É ali que o neném recebe os nutrientes e tudo mais. Então, a placenta é um órgão muito, muito importante. Precisa estar funcionando legal para a criança crescer, comer, se alimentar e tudo mais. E essa bendita placenta, o normal dela é ela subir. Então, o normal é assim, fica a placenta, pezinho do neném, cabecinha do neném. A minha placenta, na terceira gestação, não ficou aqui em cima. Ela ficou lá embaixo. Na cabeça do neném, embaixo da cabeça do neném. Ou seja, se eu entrasse em trabalho de parto, ela estaria impedindo que o neném passasse. Ou seja, eu não poderia ter parto normal de jeito nenhum. E o que a minha médica me disse? Olha, se você entrar em trabalho de parto, você tem que correr para a maternidade, porque corre risco de hemorragia. Ela foi super delicada e tal, mas o Google me disse que eu poderia morrer. A gente vai para o Google, né, gente? A gente não se satisfaz com a médica delicada. A gente fala assim, quais são os riscos? Quem tem isso? Pá, meu Deus! Aí você começa a ler aquelas histórias e fala, Senhor poderoso. E a médica falou, olha, você precisa checar se na maternidade que você for ter o Nicolas tem o teu tipo de sangue no banco, tá? Eu falei, por quê? Não, porque caso aconteça alguma hemorragia, as coisas precisam acontecer rápido. Legal, né? A gente fica tranquilo de saber assim, né? Que você pode morrer. Não é legal. Mas aí, beleza. Então, assim, no parto normal, as coisas fluem. Então, eu já tinha passado por 2 partos normais, eu fiquei grávida do terceiro, falei, vai dar tudo certo. Mas, epa, tem uma circunstância aí para provar a minha fé. Achei que ia ser de boa de novo. Mas não seria parto normal. E tinha esse risco para mim, e talvez para o neném também. E aí, beleza. Lá estava eu com esse diagnóstico, que eu poderia passar por um vale aí meio perigoso. E aí, o que a gente fez? A gente marcou a cesárea do Nicolas para o final de agosto, para o neném estar pronto. Se ele nasce muito antes, ele é prematuro, tem vários outros riscos aí. Final do mês, gente, tá? Mas aí, no dia 5 de agosto, bem no comecinho do mês, eis que eu acordo com a sensação de ter feito xixi na cama, que para uma grávida não é a bolsa que estourou. Vocês já devem ter assistido série, filme suficiente para saber que aquela água que não para de cair. Mas não tinha só água, gente, tinha sangue. Tinha muito sangue. E aí, eu olhei para o chão assim, e aquele sangue não parava de descer. Meu coração já foi a 1000 por hora. Eu sabia que estava muito cedo para ele nascer, e eu sabia o que significava sangue nessa altura do campeonato. Sangramento no começo da gestação é ok, mas no final, é treta. Meu coração acelerou. Aí eu tenho um sinalzinho com o Rafa, lá em casa, para a gente não acordar as crianças de madrugada, que eu faço assim, para ele saber que eu estou precisando dele e não precisar falar, vem aqui, daí acorda todo mundo. Mas ele não, justamente nesse dia, cedinho, ele não... E aí o que eu fiz? Eu precisei gritar, e no meu grito todo mundo acordou. E o Theo e a Sara viram aquilo lá. Gente, pensa, 2 anos atrás, eles eram bem pequititinhos, ficaram mega assustados. Eu queria chorar? Queria me desesperar? Com certeza, mas eu precisei, não tive opção, eu precisei ser forte nessa hora. E o Rafael ficou desesperado. Vocês conhecem meu marido, né? Ele sobe aqui, grita, mas na hora do fervo ele é o primeiro que desespera também. Aí eu falei, calma, fica calmo, você vai assustar as crianças. Liga para tua irmã vir aqui, minha cunhada, ir lá ficar com as crianças, e liga para a médica ir preparando as coisas. Eu vou para o chuveiro. Eu não tinha o que fazer, eu precisava dar uma lavada naquilo lá. E crer que o Senhor estava segurando o Nicolas na minha barriga e que ele estava com vida. E abrindo um parênteses aqui, gente, algumas madrugadas antes de eu passar por esse
por essa situação, eu tinha tido uma sensação de morte muito grande de madrugada, assim. Sabe quando parece que tem uma sombra, assim, pairando? E eu já entendi que aquilo era batalha. Eu falei, eu queria dormir, Senhor, mas amei, vamos lá. Comecei a batalhar, comecei a orar em espírito para ver o que o Senhor trazia à tona. E eu senti que, claro, eu senti muito medo. Porque nessa altura do campeonato, vai chegando a hora do parto, você fala, nossa, será mesmo que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou morrer? Como será se eu morrer? A gente pensa ou não pensa? Será? Ai, não, Senhor, não permita que meu filho morra. E eu comecei ali a orar, comecei a clamar, guerrear mesmo em oração, uma sensação de morte muito grande. Mas eu senti que não era um aviso para mim que eu ia morrer. Eu senti que eu precisava me posicionar e declarar vida sobre o meu filho, sobre a minha casa, e mandar aquele espírito de morte para correr. Entrei nessa batalha, me posicionei, beleza. Eu nem comentei com o Rafa para ele não ficar preocupado. E aí, voltando para essa manhã de 5 de agosto, onde eu vi aquele sangue todo, o desespero quis bater na minha porta, mas eu precisei me agarrar. No impossível, eu precisei tentar enxergar uma pequena nuvem ali no meio daquilo tudo. E onde eu andava, ficava um rastro de sangue, gente. Minha casa parecia cenário de guerra. Ficou um caos. Mas eu escolhi fechar meus olhos nessa hora e andar por fé. Então eu fui para o chuveiro, comecei a falar com o Nicolas, declarar a vida sobre ele. Vai ficar tudo bem, Senhor. O Senhor precisa segurar minha mão, precisa ser forte agora. Ele está bem. Então, gente, na hora que o bicho pega, vem duas vozes, uma aqui e uma aqui, certo? Igual desenho animado. Anjinho e capetinha. Vem. Então, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi sangue, perdi meu filho. Já era. Mas, nessa hora, nosso espírito fala, opa, não, eu tenho uma palavra. Meu Deus é vivo, Ele é poderoso. Se rompeu a bolsa, é sinal que meu filho quer nascer. Quer nascer na hora dele, problema dele. Deus tem o tempo dele, amém, aleluia. Não, mas se tem sangue, teu filho morreu. Não, mas eu vou crer que ele está vivo. Deus vai fazer um milagre. Esse sangue, a médica que explica depois. Vou ficar preocupada com sangue. Se meu Deus é o Deus da vida, se Ele pode fazer isso aqui e do nada ter fôlego de novo no meu filho. Eu comecei a crer, eu comecei a guerrear. Dentro de mim eu estava tremendo, com aquele choro engasgado aqui. Eu queria gritar e eu não podia gritar. Tinha duas crianças pequenininhas olhando para mim. Mamãe, está vermelho. É, filho, está vermelho. Vamos lá assistir desenho na sala, querido. E onde eu andava, ficava pingando. Uma luta sem fim. Então, minha gente, eu sentei lá na cama, arrumando os detalhes, ficava o máximo parada, não sabia se aquilo era hemorragia, o que era. Não queria me mexer para não perder mais sangue. E fiquei ali orientando o Rafa. Rafa, faz o que tem que fazer, pega o cartão, pega não sei o quê. A gente precisava voar o quanto antes para a maternidade. Daqui a pouco minha cunhada chega, fica com as crianças. Eu já estou ali na cadeira de roda, que ele arrumou uma cadeira de roda lá no condomínio, para eu não precisar andar. E as crianças vendo tudo aquilo, tadinhos. Sério, partiu o coração a carinha deles. E aí lá vamos nós, voando para a maternidade. E aí pronto, eu passo do banco do carro para outra cadeira de rodas. A hora que eu chego lá, gente, vem uma enfermeira, já está tudo pronto. Minha médica, graças a Deus, uma pessoa agilizadérrima, já tinha deixado tudo pronto, todo mundo me conhecia. Eu cheguei e fiquei me achando famosa. Você é Calendário? Eu falei, sim. Você me conhece? A médica falou que você está perrengue, né? Vamos lá. E aí ela já veio botar o negócio na minha barriga para sentir os batimentos cardíacos dele, a enfermeira. E o que aconteceu nessa hora, gente? Para deixar o negócio ainda mais... Ela não achou. Ela não achava. E aí, como é que fica a fé do crente nessa hora? O que a vozinha do medo fala aqui? Seu filho morreu, por isso que ela não está ouvindo o batimento. E o que a voz da fé fala nessa hora? Está tudo bem. Eu lembro que lá em casa eu tinha sentido, gente, um chutinho dele. Aquilo, para mim, foi a minha pequena nuvem. Falei, Rafa, ele está vivo, ele está bem. Eu acabei de sentir ele chutar. Vai, glória a Deus, aleluia, está vivo, está tudo bem. Ele chutou, e bebê para chutar tem que ter força, tem que ter vida. Aquilo foi a minha pequena nuvem, gente. Então, quando a menina me falou isso lá, eu falei, não, eu acabei de sentir ele mexer. Ah, você sentiu? Não, então tá bom. É porque nessa posição é meio difícil mesmo, mas está tudo bem. Vamos lá para a sala de cirurgia rapidinho? Vamos lá. E lá vou eu para a sala de cirurgia, tomar minha anestesia para então fazer a primeira cirurgia da minha vida. Eu nunca tinha feito uma cirurgia, nunca tinha tomado anestesia naquela proporção, estava morrendo de medo. Comecei a não sentir nada, só senti uma pressão que estava acontecendo alguma coisa ali, né? Estavam me cortando, oh Jesus, que medo que eu tinha daquilo. E aí,
Aí uma pessoa dentro da sala de cirurgia ainda fez uma pergunta assim para mim. Qual que é o seu tipo sanguíneo, moça? E que essa pergunta trouxe à tona de novo, gente? Eles precisam saber qual é o teu sangue, porque você pode ter uma hemorragia a qualquer momento. Se você tiver hemorragia, você pode morrer. Ai, passou um filme na cabeça da gente. Imagina se essa foi a última cena que eu vi com vida. Imagina se eu não me despedir o suficiente dos meus filhos. Meu Deus, se eu morrer, será que eu vou deixar o Rafael casar de novo? O que vai ser dessas pessoas sem mim nessa terra? A gente tem uma conversa sobre isso, um dia eu abro para vocês. Sobre se eu vou deixar ele casar de novo, mas não vou morrer. Mas aí, minha gente, parar de falar disso. E eu fiquei nisso. Senhor, será? Não, não é. Não vai acontecer nada. Meu tipo sanguíneo é tal, beleza, está tudo bem. E a voz do medo e a voz da fé o tempo inteiro. E nessa atmosfera de medo, que eu estou ali, orando para ter força, para ter fé, para crer, sem sentir nada. Aquele silêncio, gente. Sabe assim, eu acho que foi o quê? Sei lá, depois da anestesia pega ali o efeito, dá uns 5, 10 minutos, já fazem o que tem que fazer, não tem o que, né? Pareceu que eu fiquei meia hora ali em silêncio. Sabe quando você está naquela, meu Deus, ninguém fala nada. Parece que a médica não falava nada, eu queria conversar. Aí daqui a pouco ela fala assim, ele é rosadinho. E aí parece que demorou também uma eternidade, mas ela falou. Aí eu ouvi um chorinho assim, o chorinho dele. Ele estava vivo. E aquilo para mim, nossa, eu queria gritar. De tanta alegria quando eu ouvi o choro do Nicolas. Ah, meu Deus, é Deus, toma capeta, sem vergonha. Meu filho está vivo, aleluia. E aí na hora que eles trazem, eu já queria pegar ele. E o médico falou, não. A gente precisa correr levar ele para medir a glicemia, porque ele é muito pequenininho. Ele ainda estava quase prematuro. A gente precisa medir, porque pode ser que ele precise de ficar em cuidados especiais. Eu falei, quê? Ah, tá, tudo isso. Deus faz tudo isso para meu filho ficar em incubadora? Não. Pode ir, moço, mas o senhor vai trazer ele de volta. Fiquei, né, dentro de mim. Não, Deus, eu não aceito que o Nicolas fique longe de mim. Ele vai ficar perto de mim, porque ele era bem pequenininho, mas ele era todo lindinho mesmo, não parecia prematuro. E aí, daqui a pouco, o médico traz ele de volta. E ele diz, está tudo normal, tudo perfeito. Gente, todos os exames que a gente fazia, os médicos falavam para a gente, não parece que ele é uma criança de 36 semanas, porque ele tem tudo perfeito. É como se ele estivesse pronto. E aí, uau, eu fiquei com tudo isso passando como um filme na minha cabeça. Nossa, Deus, eu passei tanto medo, mas que bom que eu pude crer, que bom que eu pude me apegar. Porque você imagina alguém que não tem Deus, alguém que não tem fé passando por isso? Você já passou por um vale parecido com esse e a sua fé estava lá no chão e você não creu em nada? Gente, é a pior escuridão que tem na vida. Imagina você realmente perder alguém que você ama, perder um filho, perder um pai, e você não ter Deus, você não ter esperança de um amanhã. Talvez você conheça alguém assim que passou por isso. É desesperador. A gente que tem Deus, mesmo quando a gente passa pelo vale da morte, gente, a gente sabe que existe esperança e a gente sabe que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle da situação. Claro que se eu tivesse uma péssima notícia, eu ia desabar, Claro, porque a gente precisa ter fé até o fim, eu crio até o fim. Mas muitas vezes Deus nos diz não, como eu já preguei uma vez. Um não dolorido, um não que você fala, caraca, Senhor, o Senhor é poderoso para fazer isso, por que o Senhor não fez? Quantos aqui já oraram por cura e receberam um não? Às vezes Deus diz não, é ou não é? Cabe a gente confiar, cabe a gente crer. Porque é o seguinte, gente, a gente está falando de fé. Se eu pudesse dar um título para essa pregação, seria A Pequena e Suficiente Nuvem. A gente está falando de fé, e o contrário de fé é medo. E o crente com medo é a mesma coisa que nada. Ele não apresenta nenhuma ameaça para o diabo, para o reino das trevas. Acordou um crente com medo, você acha que o diabo se preocupa? Ele fala que acredita em Deus, mas ele está cheio de medo. O que o medo faz com a gente? O medo nos paralisa, o medo nos aprisiona. Então, um crente sem fé é nada. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Então, nós precisamos colocar nossa fé em ação, em movimento, para a gente ter o quê? Vida no reino de Deus. Para a gente começar a produzir aquilo que agrada o Senhor. Então, se você tem fé, e você é um crente que todos os dias acorda, Senhor, me mostra algo que eu possa aplicar minha fé. Me mostra alguém que esteja desesperado, eu quero injetar fé nessa pessoa. Aí, quando você acorda, você é o pesadelo do capeta. Porque você vai fazer o que Deus quer que você faça. Então, gente, eu vou te perguntar essa noite. Sonda aí dentro do teu coração. Você está mais cheio de fé ou você está mais cheio de medo? O que é que vem à tona no dia mau?
E quando eu falo vir à tona, imagina aqui, ó, esse copo cheio de água. Se alguém tromba nele, vai sair o que está aqui dentro. Então, o dia mal é o chacoalho, é o que leva você para lá e para cá, desesperado, você não sabe o que você faz. Se você está cheio de medo, o que você transborda? Medo. E se você está cheio de fé, o que você transborda? Fé. As pessoas à sua volta vão ficar, uau, vão ser tocadas, as pessoas à sua volta vão beber desse testemunho. Mas se você está cheio de medo, as pessoas que sabem que você é cristão vão olhar para você e vão falar, ué, mas essa pessoa não é crente? Cadê o Deus dela nessas horas? Gente, pode ser inconsciente, mas quem sabe que você é crente, seja na escola, seja na sua família, eles olham para você com um olhar diferente, esperando alguma coisa, sabia? Eles estão te assistindo, sabia? Você é a Bíblia que eles não leem, que eles não têm de papel. O que será que esse Deus faz na vida dele? Deixa eu ver. Então, eles estão te assistindo ali na rede social, o que você posta, o que você faz. Eles estão te vendo ali no dia a dia. Como é que é o teu comportamento, como é que estão as tuas reações. Porque eu vou te falar uma coisa, o que revela se você é crente ou não, não é a tua ação, é a tua reação. Porque a ação a gente premedita, é ou não é? Eu vou chegar, eu vou falar de Jesus para a menina. Aí você ensaia como que você vai falar de Jesus para ela. Oi, tudo bem? Vi que você estava meio... Não, vou falar assim. Oi, como é que é o nome dela, gente? Beatriz, com TH, não interessa. Oi, Bia. Não, Bia não, porque eu não tenho intimidade. Você ensaia. Né? A ação você ensaia, como é que você vai chegar e vai falar com alguém. Agora, a reação é algo que revela quem você realmente é, o que é que realmente tem dentro de você. Que é alguém pisar no teu pé, que é alguém te xingar, que é alguém esbarrar em você, e você vai falar o quê? O que está dentro de você. A tua reação é o que mostra para essas pessoas se você é crente ou se você não é, o que é que você carrega dentro de você. Então, é por isso que a gente tem que se encher. É por isso que a gente não tem que confiar. Eu vou fazer tudo certinho, eu vou organizar meu dia, eu já sei tudo o que vai acontecer. Não, você não sabe o que vai acontecer. Você pode receber uma notícia ruim a qualquer momento. E aí? Como é que está a tua fé? Como é que você está por dentro? Você está com medo? Ou você crê que aconteça o que acontecer, Deus está com você? O que de pior pode acontecer com um crente, gente? O que de pior pode acontecer com a gente? Uma pessoa que não tem fé, que não acredita em Deus, o medo gira em torno do quê? Da morte, tá? Todo medo gira em torno da morte. Não, mas eu só tenho medo de altura. Por que você tem medo de altura? Medo de cair e morrer. Não, eu tenho medo de sangue. Por quê? Sangue significa que a pessoa se cortou e pode morrer. Tudo gira em torno da morte. Ninguém quer morrer. As pessoas têm medo da morte. Mas se eu sei que o meu Redentor vive, e que se eu morrer, seja com 14, 15, 20, 30, 40 anos, 80, eu vou para o céu. O que é de pior nisso? Você vai estar com o amado da sua alma. Isso é ruim. Mas as pessoas vão sofrer, mas eu não terminei minha missão aqui na Terra. Beleza, mas é ruim você estar com Jesus? Não, não é ruim. Então, cara, vive a tua vida de forma santa diante do Senhor e você não vai ter medo de nada. Nem da morte. Amém? As pessoas vão olhar para você com esse posicionamento e vão falar, eu quero isso para mim, porque eu vivo morrendo de medo. A pandemia veio aí e varreu todo mundo de medo. As pessoas estão acuadas, como nunca antes. As pessoas que nunca viveram ansiedade estão com ansiedade, crise de ansiedade. Crianças de 9, 10 anos com crise de ansiedade. Eu vejo aqui no Next, eu trabalho numa escola uma vez na semana, e direto a gente vê crianças pequenininhas com esse tipo de diagnóstico. É assustador. O medo da morte faz isso com as pessoas. Mas se eu puder te dar uma dica, gente, nessa idade, o que fez a diferença para mim, para minha fé, para eu colocar minha fé em ação, foi me cercar de bons amigos. Então, olha aí para o teu lado, dá uma checada se você tem bons amigos, boas referências. Ou se é alguém que está meio longe, assim, dá um tchauzinho. Sabe por quê, minha gente? Contar uma história para ilustrar aqui um princípio. Quem conhece a Bruna do Louvor? Aquela de cabelo compridão, canta no domingo, diaconisa. Bruna. A menina canta muito, mesmo que vocês não conheçam. Ela canta muito, ela arrebenta. Aí, um belo domingo, ela não estava na escala, ela estava sentada do meu lado. Lá estou eu, do lado da menina que mais canta. E eu estou no meu louvor, né, gente? Cantando para o meu Deus, que deve ter um filtro no ouvido dele, porque a gente canta desafinadinho e está tudo bem para ele, né? Daqui a pouco eu escuto ela cantando do meu lado. Vou ficar quieta, né, gente? Que a pessoa está aqui desafinando. O que acontece quando a gente coloca do nosso lado alguém bom? Na hora a gente fica o quê? Constrangido. Tipo assim, meu Deus, canto mal pra caramba. Ficar quieta.
Então, da mesma forma, se você tem do seu lado alguém que canta malzão, e você canta assim, ó, você vai cantar mal e tudo bem. A pessoa que está do meu lado também está cantando mal. E aí você caminha no mediano e está tudo bem. Mas Deus precisa que a gente seja alinhado para... Qual que é o tema desse ano? Para cima. Os nossos amigos precisam ser mais crentes que a gente. A gente precisa escolher para andar do nosso lado, se possível, alguém que tenha mais tempo de caminhada cristã do que a gente. Porque a gente precisa ser nivelado para cima. Você não vai conseguir fazer besteira se estiver com um crente do seu lado. Sabe aquele dia, aquela semana que você está assim, nossa, hoje se alguém fazer um lá, eu... Agora, você está com um amigo crente do seu lado, você não vai conseguir fazer isso. Você vai ficar constrangido. Se você está com um amigo mediano, crente em cima do muro, crente de fim de semana, que não abre a Bíblia em casa, não faz diferença nenhuma. Você pode cantar mal, você pode falar palavrão, você pode pecar, ele vai falar assim, não vai falar nada, não vai te puxar para cima. Então eu profetizo sobre vocês, que vocês terão amigos que vão elevar o nível, a régua. Que não vão deixar vocês pecarem, que vai olhar no teu olho e vai falar, ó, tá feio, para que tá feio. Vamos jejuar, vamos lavar essa cara, vamos começar de novo. Você não é assim, você é cópia de Jesus. Então é um dos segredos, gente, que me ajudou a me manter pura, firme. Claro que eu já caí, claro que eu já pequei, não sou santa, também já fui má influência muitas vezes. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele me cercou de pessoas. Claro que eu precisei, né, também. E a gente não pode falar, Senhor, traz para a minha vida bons amigos. E aí você nunca procura essas boas pessoas. Nunca responde uma mensagem de WhatsApp dos bons amigos. Só responde das tranqueiras. Né? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Então que o Senhor traga bons amigos, amigos crentes de verdade sobre a sua vida. Não ignore. Às vezes é um cara esquisito, uma menina esquisita que você não consegue ter muita conexão, mas você está insatisfeitíssimo com essas amizades que você tem tido. Começa, sei lá, marca um café, marca de sair, marca de fazer alguma coisa junto. Começa a estimular essa amizade para ver o que tem. A gente não pode, gente, ficar andando com gente medíocre, porque senão o negócio vai dar ruim. Então você precisa se cercar de gigantes, gente mais madura que você. E não há nenhuma vergonha nisso. Isso é para o seu crescimento. Amém? A banda, se quiser, pode subir. Porque a gente tem algumas coisas bem legais para fazer hoje ainda. E quando a gente estava fazendo, galera, o planejamento desse ano, a gente estava pensando no culto do branco, né? Vamos fazer um culto do branco, Ana? Na hora, o Espírito Santo falou assim para mim, que ato profético doido que ia dar esse culto do branco. Imagina todo mundo de branco. E ele me trouxe um texto que eu vou pedir para vocês abrirem aí na Bíblia de vocês. João 4:35. É um texto muito massa, que fala sobre o fim dos tempos, que fala sobre o posicionamento da igreja. E quem estava na conferência Profundo, se não foi empurrado para esse lugar de ação, vai ser empurrado hoje. Amém? João 4:35, vamos lá? Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Tem uma outra versão que diz assim, vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Campo branco para o agricultor naquela época significava que a colheita já estava pronta. Mas esse texto aqui, Deus está falando assim, cara, vocês estão falando o quê? Só daqui a 4 meses? Não. Não é daqui amanhã, não é daqui a 4 anos, não é daqui a 4 meses. Não é quando você tiver 20 anos, não é depois que você se formar, não é depois que você tiver seu ministério. O tempo é agora. Porque se você abrir os seus olhos, você vai ver que os campos estão brancos. As pessoas ao seu redor estão prontas, esperando para ouvir uma boa notícia que você tem. Imagina só você viver no meio de uma seca, as pessoas morrendo de fome, e você com a sua garrafa de água assim, ó, abraçado. É isso que a gente tem vivido, gente. Muitas vezes. As pessoas estão querendo esperança, as pessoas estão querendo razão para acreditar. E nós temos. Os campos estão brancos, os campos estão prontos. Pode apagar a luz para mim, para eles poderem ver os campos brancos aqui? Vamos fazer um ato profético nessa noite? O melhor é as gurias. Entendi. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está dando clareza de entendimento nessa noite. Opa, quase caí.
Então, minha gente, olha aí ao redor. Os campos estão brancos. A colheita que o Senhor está falando, Ele quer você para participar com Ele. Eu vou te convidar a ler mais um texto comigo, você que está anotando, Mateus 9, do 35 a 38. Olha o coração de Jesus a respeito da colheita. Presta atenção. Jesus andava por todas as cidades, todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino, curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando ele viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E ele disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam-lhe que envie mais trabalhadores para seus campos. Queridos, esse é o coração do Senhor a respeito da colheita. E eu estou falando dos dias de hoje, que são os últimos dias que a gente está vivendo. As pessoas estão desesperadas procurando uma razão para crer, uma razão para acordar no dia seguinte, uma razão para continuar vivendo. E nós temos isso. Então eu não sei se você se enquadra naquele crente mais sem fé ou mais com medo. Eu não sei que tipo de batalha que você tem vivido. Mas eu sei que o que você tem, a semente que tem aí dentro, pode saciar a sede de muitas pessoas. E eu sei que o que o inimigo mais quer é frear isso em você, é abafar isso em você. É dizer, assim como esse texto disse, vocês estão falando que é daqui a 4 meses, vocês estão procrastinando, vocês estão jogando para depois. Não é para depois, é para já. Abram os olhos e vejam, os campos estão brancos. As pessoas estão prontas. Quem não está pronto é a gente. Jesus está falando aqui, gente, vocês precisam orar para ter mais trabalhadores. E outra coisa que Jesus falou, façam discípulos. Então, bora treinar pessoas, bora injetar fé nas pessoas que estão perto da gente. Para a gente fazer parte do que Jesus está fazendo. Quem quer fazer parte do que Jesus está fazendo nos nossos dias? Vamos ficar de pé? Nós vamos orar e depois eu quero fazer um apelo aqui. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Eu sei que está muito lindo de olhar tudo isso. Vocês estão lindos demais de branco. Arrasaram, amei os bigodes, amei tudo. A gente vai sim se divertir. A gente vai sim ter um tempo de alegria com os nossos amigos daqui a pouco. Mas presta bem atenção, gente. Quando a gente teve a ideia de fazer o culto do branco, não foi só para isso. Como meu marido disse, não é só para oba-oba. Mas foi um ato profético, é um ato profético que está acontecendo aqui. O Senhor, Ele quer revelar o coração dEle para com essas pessoas que estão morrendo sem Ele. Talvez você esteja aqui e você está falando, eu estou aqui, mas eu preciso dEle também. Eu estou de branco, eu estou no culto, eu estou no meio dos crentes, mas a minha fé está Então vamos para cima, é hoje. Vamos sair desse lugar. Vamos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigada, papai, por essa palavra. Obrigada, papai, porque o Senhor nos chama todos os dias a fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, da grande obra que o Senhor está fazendo. Então começa, Senhor, essa grande obra dentro de nós. Eu oro por fé, eu oro para que o Senhor esteja levantando esses que estão desanimados hoje, Pai. Que a fé deles esteja incendiada nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que estão se sentindo secos, aqueles que estão se sentindo sem vida, que o Senhor chova sobre eles nessa noite. Que volte a florescer, que volte a ter esperança, razão para acreditar. Ministérios que estão engavetados, sonhos que estão empoeirados, as vozes do medo que estão mais altas do que a tua voz. Nós calamos agora no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és o Espírito de vida. E quando o Senhor nos chama, o Senhor nos diz que precisamos estar em movimento contigo. Eu oro, Senhor, para aqueles que estão parados possam caminhar, sair do zero e começar a caminhar contigo, papai. Em nome de Jesus, essa palavra que nós lemos, tudo que nós falamos hoje, nós falamos de sinais. Tem um versículo que diz, os sinais seguirão aqueles que creem. Senhor, e nós precisamos estar encaminhada para que os sinais venham atrás de nós. Então nós não caminharemos atrás de sinais. Nós caminharemos movidos pelo Teu Espírito, movidos de amor por Ti. E os sinais vão nos acompanhar, porque nós não vamos ficar correndo atrás deles, não. Mas a Tua palavra não mente. Então conforme nós formos caminhando em fé, desenvolvendo nossa fé em Ti, Senhor, os sinais vão nos acompanhar.
Nós viraremos para trás, olharemos para um céu azul de ponta a ponta. E nós veremos uma pequenina nuvem. E dentro do nosso coração, o teu Espírito vai dizer, vai chover. E nós vamos crer que vai chover. Mesmo com um sinal tão pequenino. Nós seremos taxados de bobos, nós seremos taxados de idiotas. Não importa o que falem da nossa fé. O que importa é que nós conhecemos o nosso Deus. Ele é vivo, Ele não mente. E se Ele falou que vai chover, eu vou crer que vai chover. Se Ele falou que eu vou ser curado dessa ansiedade, eu vou crer que eu vou ser curado dessa ansiedade. Se o Senhor falou que vai salvar toda a minha família, eu vou crer que Ele vai salvar toda a minha família. E eu vou me posicionar em fé para participar disso. Eu não vou ficar somente assistindo. Eu quero ser como Elias, que mesmo com suas limitações, ele foi e fez parte. Ele fez parte, ele foi canal do Senhor, da tua manifestação. E nós queremos ser como ele, canais da tua manifestação. Que as pessoas olhem para nós e fiquem instigadas a crer. Que as pessoas olhem para nós e fiquem esperando algo novo acontecer na nossa vida, porque nós temos um Deus vivo que elas não têm. Que as pessoas possam querer o nosso Deus, para ser o Deus delas também. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, eu quero fazer 2 apelos aqui hoje. O primeiro é se você se enquadra no quadro de que precisa de mais fé. Se você reconhece, não, está fraco, eu não posso continuar andando assim, com essa fezinha capenga. Eu quero mais, eu quero crer. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais alto. Então o primeiro apelo é para você que reconhece que a tua fé não está como deveria estar. Se você se lembra antigamente, algum tempo atrás, que você viveu coisas loucas com Jesus. E aí você se lembra disso como se fosse um tempo muito passado e isso não te enche mais. Traga à tua memória o que te traz esperança, porque essa noite o Senhor vai ressuscitar a sua fé. Amém? Então eu vou chamar aqui à frente esse primeiro grupo, que é o grupo de quem reconhece que precisa de mais fé. E o segundo apelo é, se você quer participar dessa grande colheita que está à sua volta. Se você tem negligenciado, se você reconhece que está acontecendo algo e por algum motivo eu estou distraído, eu tenho fé, mas eu tenho me distraído com outras coisas. Eu não quero perder tempo, eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Eu não quero mais perder nenhum amigo para o inferno. Eu não quero que ninguém mais passe pela minha vida sem ouvir pelo menos uma vez da minha boca que Jesus é vivo. Sem pelo menos ver da minha vida o manifestar do Deus vivo que eu creio, que se move através de mim. Se você está insatisfeito com os teus frutos e você quer participar dessa grande colheita, vem aqui na frente também. Nós vamos orar, os líderes vão me ajudar nessa hora, impondo as mãos, orando junto, para você ser fortalecido. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Estenda a tua mão, você que ainda não saiu do seu lugar, você que está indo, pode chegar. Vem mais para frente, galera. Vem mais para frente. Para caber mais gente. Amém. Você vai ser tocado por alguém, alguém vai colocar as mãos sobre você para orar pela tua vida. Saiba que você não está sozinho. Nós vamos orar. Feche teus olhos. Você que está aí no teu lugar, estende tua mão aqui na frente. Vamos participar do que o Senhor começou a fazer aqui na vida deles. Amém. Espírito Santo, eu te louvo, Pai. Eu te louvo porque Tu és um Pai de amor. Eu te louvo, Espírito Santo, porque o Senhor nos chama a participar desse movimento que o Senhor está fazendo. Muitas vezes nós não sabemos para onde o Senhor está indo, mas nós queremos ter tamanha fé em Ti, que nós não vamos perguntar nada. Toda incredulidade, todo questionamento, chega, nós não caminharemos mais nesse nível de pedir sinais, de ficar pedindo confirmação. A gente vai caminhar contigo, querendo Te conhecer mais, querendo discernir a Tua voz. E vamos sim chegar no nível profundo de quem conhece a voz do Pai. E se você, querido, escuta a voz do teu pai no telefone, você não tem dúvidas. Da mesma forma, a partir de hoje, quando você for aprofundando o teu relacionamento com Jesus, você vai ouvir a voz dele, você não vai ter dúvidas, porque você conhece o teu pai, você se relaciona com ele. Então não espere ser um super crente do dia para a noite. Espírito Santo, eu oro por fidelidade nas pequenas coisas, para que esses adolescentes não
Deixem para amanhã o que eles podem fazer hoje, os 5 minutos, os 10 minutos de devoção, devocional todos os dias, na tua presença. Porque quando deixamos, Paizinho, as milhares de outras coisas roubarem o teu lugar, nós nunca chegaremos mais fundo, nós nunca chegaremos mais alto. A nossa vida não é de conferência em conferência, a nossa vida é de glória em glória, de encontro em encontro, de passo a passo é que vamos crescendo e te conhecendo, Senhor. É no nosso quarto, é no dia que não sentimos nada, é no dia que parece que o Senhor nem está ouvindo, mas a nossa fidelidade é provada, a nossa fé é forjada nesse lugar de disciplina, de fé. E eu creio, Senhor, que esses adolescentes vão mudar essa cidade. Eu creio, Senhor, que as escolas, os lugares onde eles frequentam, suas famílias, seus familiares que ainda não conhecem a Ti, serão tocados pelo testemunho deles. E testemunho muitas vezes fala de silêncio, não precisa falar nada, as pessoas verão que o Teu Deus é vivo, por causa dos Teus frutos. Vem, Espírito Santo, e nos envolve, nos dá, Senhor, convicção de que aconteça o que acontecer, a Tua presença é suficiente, e nós só precisamos da Tua presença. Nós só precisamos da Tua presença conosco, Pai, porque nem a morte nós tememos se temos a Tua presença. Nada nos rouba da Tua presença, nada nos separa do Teu amor, segundo a Tua palavra. Vem, Senhor, e enche o nosso coração de fé. E venha, Senhor, varrendo para fora todo medo agora, em nome de Jesus. Você vai sentir no teu coração, como se fosse uma água lavando para fora todo medo. Todo medo vai embora agora, em nome de Jesus. Medo de fracassar, medo de não ser aceito, medo de não dar certo, medo de perder as pessoas, medo de ficar sozinho. Sabe quando a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo, não é uma varinha mágica, não. Mas é o relacionamento com o Senhor, que é o próprio amor. Quando você se relaciona com a pessoa do amor, Ele não permite mais que esses medos invadam no teu coração. Eles podem até bater na porta, mas eles não entram. Eles podem até chegar perto, mas eles não continuam, eles não permanecem. O perfeito amor lança fora todo medo. E isso é todos os dias. Ele vai chegar e ele vai embora. O medo vai tentar ficar, mas ele vai embora, porque a pessoa de Jesus não deixa ele ficar. Vem, Espírito Santo de Deus, confirma quem Tu és. O Senhor está colocando selo de pertencimento sobre o teu coração nessa noite. Ele está dizendo para você, você é meu. Isso é o que importa. Você é meu e nada vai mudar isso. Quando eu soube que eu era dele, os medos e as coisas que tiravam o meu sono desapareceram, porque isso me preencheu. Vem, Espírito Santo, e nos preenche. Vem, Espírito Santo, nos diz quem somos. Queremos acreditar na Tua palavra somente, Senhor. Não precisamos de mais nada, não precisamos de mais nada. De nenhum sinal além do que já foi dado. Não precisamos que o Senhor fique repetindo. Nós vamos obedecer prontamente, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Pode contar conosco, Senhor. Nós vamos olhar para essa colheita e nós vamos dizer, é nós, deixa com a gente. É a gente que vai colher esses frutos, é a gente que vai fazer parte do que o Senhor está fazendo. Deixa com a gente, Pai. Nós vamos cuidar dos negócios do nosso Pai, amém? Nós vamos cuidar das coisas do reino, porque as outras coisas nos serão acrescentadas. Tudo que você tem colocado no altar de Deus, querido, os teus sonhos, o teu futuro, as tuas lutas, o teu Deus te garante que se você cuidar das coisas dele, Ele vai cuidar disso para você. E Ele é totalmente digno da tua confiança. E Ele, quando promete, Ele cumpre. Pode levar o tempo que for, Ele é perfeito no que Ele diz. E Ele vai cumprir. Então vamos nos apossar dessa fé que Ele está nos dando nessa noite. Vamos todos os dias lutar contra esse medo que vai nos cercar. Você não vai sair daqui ser um super-herói. Você vai sair daqui e você vai sim sentir o medo voltando. E você vai entrar em guerra e você vai falar, não, eu decido crer. Eu decido acreditar na voz do meu Deus. E você vai ser vitorioso sobre o medo. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, vitória sobre o pecado, vitória sobre o medo, vitória sobre aquilo que te bloqueia, aquilo que te paralisa, aquilo que te impede de crer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você ainda não recebeu oração e você quer receber a oração de alguém, faz um sinalzinho com a sua mão. Amém. Alguém aqui, Tuti, ora aqui por elas, fazendo um favor. Queridos, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que a luta diária de todo crente é pesada. E se você escolheu ser crente, você já está ciente disso. Se você quisesse ficar na superfície, se você quisesse ficar de boa, você não estava nem aqui. Você veio porque você sabia que tinha algo mais para você nessa noite. Amém? E esse convite é para todos que estão aqui. Nós vamos fazer parte da grande colheita daquilo que o Senhor está fazendo. Nós vamos para cima do medo. Nós vamos para cima das vozes do inferno. Nós vamos calar a voz do inimigo. Amém? E vamos dar ouvido apenas à voz do nosso Pai. Quem entendeu que esse é um convite para todo mundo? Amém? Levanta tua mão aí, crente. Vamos esquentar. Tá com frio? Levanta a mão. Daqui a pouco a gente vai pular aqui para esquentar esse frio. Amém? Dá um abraço aí no teu amigo. Fala assim para ele: conta comigo. Tamo junto nessa. Você não está sozinho. Não deixa ninguém sem abraço. Se você viu alguém aí sem abraço, corre lá. Esquenta esse coração.